com muita raiva de velhinhos. A gente ficava confinado em casa e via velhinhos na rua e falava: seu desgraçado velhinho, eu estou em casa por sua causa. E a gente ficava bravo com ele, né? Mas de alguma forma este velhinho justamente tem a sua negação dada, né, frequentemente pelo fato de que a vida dessa pessoa hoje, que eventualmente não está trabalhando, é dada pela sua rotina, pela ida ao mercado, pelo encontro com os amigos, pela ida à igreja, pela socialização. E para essas pessoas mais idosas, muito mais do que para a gente, que ainda não estamos lá, chegaremos com sorte, né? Essa rotina externa é condição de vida, né? Privar essa pessoa idosa de ir no supermercado, escolher a fruta, para ela não está entendendo tanto risco, ela está entendendo que ela não é mais ela, que ela está se perdendo, e se perdendo, é claro, com um risco muito grande de morrer, né? Então, muitas pessoas negaram ou negam, né, pelo ineditismo. A outra reação, obviamente, é o pânico, né? Diante daquilo que eu não sei, né, eu me sinto desamparado, eu não tenho recursos para avaliar. A gente tem esse elemento dramático específico, que é não saber quando ou se vai acabar, né? A gente imagina que vai haver uma curva descendente, mas a gente imagina que vão haver repicos, eventualmente, que vai levar muito tempo para um pedaço grande da população ser contaminada. Quando é que voltam as aulas? Quando é que eu volto a atender no meu consultório? Ninguém sabe dizer isso, e o não saber dizer isso deixa a gente na situação mais horrível humana, que é o desamparo, né? Desamparo dado pelo ineditismo, mais uma vez, desamparo dado pela falta de informação, e um desamparo que é reforçado por uma coisa terrível que a gente tem acompanhado, que é a ambiguidade, né, das informações, a falta de confiabilidade de fontes de informação, quer pela circulação de fake news, quer pela circulação dentro do próprio governo de informações contraditórias, né? Uma coisa quase tão ruim quanto uma informação errada, talvez pior do que uma informação errada, é uma informação ambígua, na qual eu não posso mais confiar, né? Quando nós lemos anteontem, no começo da tarde, em 24 horas morreram 380 pessoas. Depois, desculpa, foi Mauaê, foram 118. A gente olha essa informação e a gente fica muito perturbado. A informação de hoje são 400 e tantas pessoas em 24 horas mortas no Brasil afora, né? E quando essa informação começa a não ser muito confiável, quer porque o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, quer porque os dados são desencontrados, essa falta de confiabilidade na informação, ela é muito maléfica para a gente. Ela larga a gente num gigantesco, de novo, desamparo. E no desamparo, cada um cuida de si, cada um defende do seu, né? Então, efeitos psicológicos que são muito comuns nesse momento em pânico, com medo, eu me fecho, né? Eu me fecho e eu posso perfeitamente estar deprimido, sem ter a doença chamada depressão. Eu posso deprimir por medo, medo de morrer, medo que os meus próximos morram, medo por não estar podendo ter contato com as pessoas que eu amo e que são importantes na minha vida, né? Eu tinha esperança de ver nas fotinhos colegas professores, estou vendo a Cris, eu estou com saudade dos amigos, né? A gente sente muita falta disso, e a própria rotina de ficar preso em casa sem poder sair, isso deprime a gente. Então, há graus de depressão que são produzidos pela própria experiência agora do confinamento, né? Isso acontece bastante. E aí tem uma coisa muito curiosa na clínica. Eu tenho uma série de pacientes que são obsessivos, o nome mais pop hoje é TOC, né, há 20, 30 anos, mas que são obsessivos e estão me dizendo uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: Pedro, agora as pessoas estão vivendo como eu sempre vivi, agora eu sou normal, né? Essa fala eu tenho ouvido muito, né, no consultório, quer de pessoas deprimidas, quer de pessoas que têm transtornos obsessivos, porque toda a ritualização, todo o medo, toda a insegurança com a qual essa pessoa vive no seu dia a dia, agora passou a ser um comportamento disseminado. Como diz o José Simão, agora eu chego em casa e lavo o vidro da azeitona. Eu nunca imaginei que eu lavaria um vidro de azeitona na minha vida, né? Mas hoje isso tornou-se sim uma preocupação, né? Transformando pessoas que têm uma situação muito frágil, né, psíquica, em pessoas normais, porque todos nós regredimos a essa condição agora, com essa condição que é de fragilidade, de medo, de insegurança, né? Uma coisa muito curiosa, vou agora como tópicos, né? Muito curiosa no início, e que foi muito bonita, digamos, no início do isolamento, que começou em São Paulo, porque o São Paulo foi o primeiro grande foco, agora está disseminando pelo Brasil afora, infelizmente, mas enfim, chegou primeiro aqui, é que esse isolamento da gente tinha um sentido muito interessante psicologicamente, que ele aparentemente era menos endereçado a nós mesmos do que ao cuidado com os outros.
É muito esquisito a gente não ser egoísta e narcisista. Nós somos muito egoístas e narcisistas. Então, a ideia de que o grupo, vocês aí que estão vendo, estou vendo muita gente com 20 anos de idade, mesmo eu e a Cris, a turma dos 50 abaixo, ainda propriamente não no grupo de risco, né? A gente faz o isolamento com medo pela gente, mas muito com medo da disseminação para o outro. Essa dimensão coletiva foi muito interessante no começo, né? Ela não tem se mostrado hoje tão duradoura ou consistente, ela tem enfraquecido, mas é uma dimensão psicológica muito interessante, que é um sair de si do imediatismo, do para mim talvez não seja tão perigoso, né? E cuidar do outro, o que é bastante raro e é bacana, é bonito psicologicamente, é bonito como país, né? A gente, em boa medida, em grande medida, temos feito isso por nós e pelos outros. Né? Outro ponto, então, vou ainda ticando alguns itens para passar para vocês, né? O que o isolamento faz, né? O isolamento depende, é claro que tudo isso pega diferente, né, em pessoas diferentes. Quer dizer, eu posso dizer para vocês que o meu trabalho está acontecendo, eu continuo sendo professor, não mexeram no meu salário, eu sou psicanalista, meu consultório está quase inteiro funcionando, tem gente que de um dia para outro não tinha mais renda, ponto final. Né? Simplesmente não tinha mais seu trabalho, não tinha mais renda. Tinha gente que ficou confinado com sua família, tinha gente que ficou confinado realmente sozinho, desejando estar com a família sem poder ter. Então, é óbvio que o impacto não é o mesmo para cada pessoa. Eu estou na minha casa muito confortável, com o meu emprego, minha filha de 10 anos de idade, que vai aparecer possivelmente no fundo já já acontecendo. Né? Mas enfim, é diferente, né, como pega para cada um. Mas o isolamento pode ter, e isso foi muito surpreendente para muita gente, ele pode ter, claro, um elemento de desorganização. Eu vi pessoas que são pessoas, digamos, normais, para dizer de um jeito simples, ao longo de uma semana, duas, dissolvendo, porque estavam sozinhas, perdendo referência, perdendo rotina, perdendo hora de dormir, ritual de alimentação, pessoas que simplesmente que não sabiam, mas para sua estabilidade dependiam muito da interrelação, desculpem, pessoal. E eu realmente vi pessoas, professores, colegas, amigos, parentes, dissolvendo, né? Dissolvendo em angústia, se perdendo, o que me lembrou muito, recomendo que vocês voltem a ler o conto O Espelho, do Machado de Assis. Né? Quem lembrar vai saber do que eu estou falando, releiam, ele é muito interessante sobre como a nossa noção de identidade é dada pelas relações pessoais. A nossa identidade não está fixa. Eu realimento todo dia, né? Com o porteiro, né? Com minha família, com o cara da faculdade, com os colegas, com os alunos da faculdade. E essa privação da interação tira um ancoramento de muita gente que vai dissolvendo e afundando em si. Outra dimensão curiosa, no entanto, são as pessoas que estão aproveitando o isolamento. Né? Então, a ideia é, cortou a correria. Então, para muita gente, de novo, pessoas que têm uma condição social e econômica estabilizada, né, não se perderam nesse aspecto, têm uma casa de bom tamanho para habitar, né, estão bem instalados, esse momento transformou-se também em algo, por incrível que pareça, nesta dimensão positiva. Né? Porque eu pude, então, interromper o fluxo, interromper a correria, e então apareceram momentos entre o trânsito de São Paulo, o deslocamento, momentos de estar em casa como nunca se esteve. Então, um paciente meu falava assim, legal voltar a ficar em casa. Eu perguntei, quando você ficou em casa? Eu nunca fiquei na minha tanto. Né? Então você fica pela primeira vez e habita a sua casa e limpa a sua casa, aprende a cozinhar. Eu estou aprendendo a cozinhar, está sensacional, está muito divertido, né? Nesta dimensão, dentro da tragédia, eu dentro da minha casa, eu estou me apropriando da minha vida, da minha história, das minhas fotos, né? Da minha relação com a minha filha, de uma forma que não tinha acontecido antes. Então, curiosamente, para alguns de nós privilegiados, o isolamento também trouxe uma oportunidade de corte, de ruptura. A gente embalou muitos de nós, por motivos diferentes, numa linha de vamos manter a produtividade, vamos produzir como sempre, né? Vamos lá trabalhar. E esse vamos produzir e trabalhar, vamos manter a roda rodando, sempre tem dois aspectos. Um aspecto muito bacana é não deixar os outros no vazio. Então, a gente passou uma semana na SPM entre fechar a escola e começar propriamente a aula no Zoom, uma semana, né, de adaptação, e então entramos na aula direto. Eu mandei uma mensagem para os colegas, que bacana, a gente não está só dando aula e garantindo o conteúdo do MEC, nós estamos garantindo a saúde mental uns dos outros, né, com a nossa rotina, né, com a nossa estabilidade, com a nossa referência estável diante dos alunos, eles diante de nós estamos fazendo uma coisa muito bacana. Isso está dizendo o mundo não caiu, as relações humanas se sustentam, estão podendo sustentar. Isso é sensacional. Do outro lado, a produtividade também pode parecer uma negação.
somos produtivos, não vai cair a bola, entregaremos tudo que a gente falou. E isso, obviamente, vira uma coisa de negação da realidade, tentando fingir que não está acontecendo nada, né? O que aí é psicótico, simplesmente é psicótico. Quer dizer, não dá para dizer que não está acontecendo nada, está. Nós estamos dando aula pelo Zoom, nós preferimos relação, nós preferimos proximidade, gente 3D, né? Com cheiro, se possível, né? Nós queremos relação. Né? Mesmo assim, surgiu a ideia do, então, digamos, sustentar, eu chamo isso de exoesqueleto. O exoesqueleto psicológico é rotina. Então, eu acordo no mesmo horário, eu lavo o chão da cozinha tais dias por semana, o chão do banheiro, eu dou a minha aula, eu tenho meu consultório. Um jeito da gente não enlouquecer é manter um exoesqueleto. O exoesqueleto chama rotina. E a própria rotina das aulas dá isso para a gente. Né? Existe uma consistência interna, essa é dada pela capacidade de estar sozinho e revisitar suas fotos e ligar para aquele amigo que você não fala no dia a dia, mas na hora do vamos ver, esta é a hora do vamos ver, você descobre quem é quem lembra de você e de quem você lembra. Então tem um certo plano de vínculos mais ou menos superficiais, né, que você achava que eram sua vida e que vão se esmaecendo em alguma medida em troca de outros que se revelam importantes e você nem sabia. Né? Nessa hora muito importante aparece isso. Né? Um paciente meu falou ironicamente, cuidado com a ironia, tomara que não seja realista, mas ele sozinho e revendo então quem que é importante e não é importante, ele começou a perguntar o seguinte: com quem você quer passar a próxima pandemia? Né? Isso significa o seguinte: o que você aprendeu nessa? Né? Você está passando sozinho, está passando com o filho, com o marido, com a esposa, com a namorada, com a família do namorado, né? Com quem você está passando? E aí você está revendo, você não pôde se preparar, você foi pego de surpresa. Mas os vínculos estão sendo revistos, né? A consistência dos vínculos, o quem é quem está sendo revisto. E você vai se colocar, então, essa ideia do com quem você vai passar uma próxima pandemia. O que faz isso? Vou falar mais 10 minutinhos para passar a bola para vocês. Né? Então, o isolamento tem feito com a gente psicologicamente, tem transformado a gente, né, numa caricatura da gente. Ou seja, nós estamos vivendo de uma forma mais extrema a nossa escolha ou nossa condição de vida. Uma caricatura faz isso, pega um traço de uma coisa e estica e torna essa coisa visível. A gente está vivendo uma caricatura da nossa vida. Quem vive sozinho está muito mais sozinho. Quem vive em família está muito mais em cima da família, convivendo o dia inteiro com esposa, filhos, ou sei lá quem. Né? Então, de fato, é isso. A gente está vivendo um experimento involuntário incrível, que é experimentar a nossa escolha de vida numa situação extrema. E essa solidão, para quem é sozinho, para muita gente está sendo realmente bem-vinda, de fato bem-vinda. Né? Para muita gente... Né? Para muita gente está sendo, como eu falei para vocês agora há pouco, dissolutivo. A pessoa está dissolvendo em solidão e está pensando serissimamente, né, em se casar pelo aplicativo, se possível, fazer qualquer coisa para na próxima pandemia, por assim dizer, né, não está mais lá. E convive com filho e marido. No começo a piada era: os casais estão transando, lembram? Né? Isso foi 4 semanas. Os casais não devem mais estar transando tanto, porque agora está cansado, e aí é todo dia. Os casais não se viam, e muitos casais se reencontraram. Foi lindo por uma semana ou 2, mas obviamente agora tem os filhos e tem o cuidado da casa. Isso vai virando uma nova rotina. Né? Eu tenho pacientes que, para serem atendidos, vão para a garagem e entram no carro. Né? E é a única hora da semana que essas pessoas têm um pouco de privacidade. Eu particularmente faço isso, eu tenho minhas horas de aula, minhas horas de consultório. Se eu não estou trabalhando em casa sem parar, quando eu saio de casa, eu tenho uma filha de 10 anos de idade demandando atenção, alimentação, cuidado, lição de casa, porque a escola está mandando. Então, realmente é um non-stop. Né? Eu não conto entre as pessoas que estão tendo tempo de ler Dostoiévski. Né? Eu conto entre as pessoas que estão trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, ou na casa, né, ou nessa demanda. Mas, de novo, a sua escolha de vida está sendo extremada. Você está se vendo mais, você está vendo melhor a sua vida do que você via antes. Isso, é claro, é uma oportunidade de refletir e, eventualmente, se possível, quando possível, transformar, né, para depois da pandemia. Né? Mas 2 ou 3 coisinhas rapidamente. Né? A dependência tecnológica. Imaginem se isso tivesse acontecido nos anos 80. Que seja 10 anos atrás, já ia ser dramaticamente diferente. Imagina 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas imagina 15 anos atrás. Se a gente não tivesse, né, esses meios que nós temos usado agora para fazer live, para dar aula, o WhatsApp, o telefone, imagina isso, né, que coisa incrível e que salto incrível isso deu em termos de emprego.
né? O tal do avanço digital está dando um salto absoluto, a velocidade foi abreviada, o futuro vai chegar mais rápido, porque está tudo sendo testado e desenvolvido com muita velocidade agora em termos de trabalho digital. Nós, professores, estamos numa situação muito curiosa. A gente quer mostrar como todo mundo, eu existo, eu sou relevante, chefe, eu estou aqui trabalhando pra caramba, legal, né? Nós estamos adorando trabalhar na internet, mas a gente diz isso, a gente não é besta, não é? Em todo caso, a gente sabe que se a internet funcionar tão bem quanto funciona, vai ter menos emprego para professor em muito pouco tempo, menos professores resolvem a parada, né? Então isso é bastante ambivalente, né? Mas nós criamos de alguma forma isso, nós redescobrimos ou avançamos na dependência tecnológica. Já caiu o meu Wi-Fi, já caiu o meu 4G, na casa da minha namorada, a Fabiana, ontem acabou a luz no alto lá na Vila Leopoldina, né? E acabou a luz, morreu a pessoa, acabou a bateria do celular, morreu, né? Então a gente descobre que nós ganhamos um recurso de comunicação sensacional até para fazer terapia, até para dar aula. Não igual ao presencial, mas possível, dentro das condições. A gente descobre, então, essa nova absoluta dependência, né? Deu pau no Wi-Fi, meu amigo, você está na idade da pedra. Né? Então aparece esse incrível recurso, maravilhoso recurso, né? E a descoberta dessa dependência, e é claro, mais no começo do que agora, eu estou quase terminando a minha introdução, por assim dizer, né? Mais no começo do que agora, aquela pessoa afoita do WhatsApp. A primeira semana foi completamente infernal, ainda continua sendo, mas eu calei bastantes grupos de WhatsApp, né? Para não ouvir o plim a cada momento, que ia dar um tiro no telefone ou em mim, né? Em todo caso, no começo, na primeira semana foi infernal. Todo mundo achando que tinha que se mostrar muito, provar que existe, dar joinha para cada bom dia. Isso foi um excesso que saturou muitos de nós. Né? Nós temos um coordenador do curso de publicidade, Paulo Cunha, que pedia, pelo amor de Deus, cada vez que ele mandar um recado de coordenador, não precisa cada um dizer, Paulo, bacana, já dei o recado, tá dado, né? Porque senão isso virava uma avalanche absolutamente insuportável de joinhas e ok's. Né? Não precisa, obviamente, mas eu queria mostrar, chefe, eu existo, né? Eu sou relevante, conta comigo. Isso vira uma loucura mútua, né? De excesso, né? E esse excesso acabou virando, então, desligamento. Né? A hora que excedem e me invadem, eu fecho, eu realmente calei, eu não saí de nenhum, mas eu silenciei uma série de grupos para ver quando for conveniente para mim. Grupos de escola da filha, grupos da faculdade, então nós ainda continuamos tendo que aprender essa nova sociabilidade. Nós não aprendemos ainda a usar o WhatsApp. Nós não aprendemos ainda a nos comunicar. Entre falta de comunicação e invasão ao outro, né, nós estamos aprendendo. Último ponto que eu queria ficar em meia hora e aí passar a bola para vocês. Né? Passados 40 dias, né, um mês e pouquinho, desde o dia 13, 15, dependendo da conta que você fizer, né, esse confinamento, quando pararam as aulas na faculdade, pelo menos, né, a gente acabou chegando numa nova rotina. Né? Então, primeiro parecia absolutamente desorganizador, e o estoque, quanta farinha tem que ter em casa para fazer pão, eu adoro fazer pão, e aí, bom, qual é o estoque que eu tenho que ter, como é que fica esse dia a dia. 2 semanas muito atormentadas, agora entramos numa velocidade de cruzeiro, que já faz muita gente dizer, putz, que saco, vai acabar? Vai ter que voltar, né? E muita gente de verdade, de novo, quem está nessa condição, né, dessa condição de privilégio, de ter uma casa bem instalada e seu emprego por hora garantido, né, é muito fácil dizer, putz, a vida até que está boa, pensando bem, eu não preciso me deslocar e pegar trânsito. Né, e começa a aparecer isso, mas começa a aparecer, claro, uma saturação. Né? Pedir para as pessoas ficarem fechadas em casa 40 dias é pedir demais. Né? Então, existe essa combinação entre a saúde, a exposição ao vírus, a saúde econômica, né, do país, de cada pessoa, né, e mais a saúde que é uma saúde mental mesmo. Né? Uma hora eu não suporto mais, simplesmente não suporto mais ficar confinado e, eventualmente, as pessoas vão flexibilizando. Né, se expondo um pouco mais a ver alguém, a sair de alguma forma, e a gente começa a assistir essa flexibilização, não apenas porque o presidente disse que é tudo, né, fiquem à vontade, vão para a rua, né, não é só por isso, mas porque, por exemplo, a gente teve há 2 dias o governador de São Paulo dizendo, o Dória até que está fazendo bonitinho, digamos assim, se conduzindo de uma forma mais coerente com o mundo, pelo menos, né, ele dizendo, dia 10 de maio começaremos a planejar
com cuidado, uma saída. Bastou ele dizer isso para as pessoas hoje estarem na rua. Vocês devem ter visto hoje em São Paulo quanta gente a mais tem na rua. Não é só a polêmica do presidente, abre mão da quarentena, não abre, mas é o Dória dizendo, começou a ver o fim do túnel 10 de maio. 10 de maio são 2 semanas e meia, não é tão pouco assim. E é para fazer devagarinho e planejadamente. Né? O que vai abrir? Não é voltar à vida normal, mas imediatamente as pessoas deram uma enorme e horrível relaxada. Né? Uma insustentável relaxada. A gente está, e todo mundo sabe disso, né? Entre meio de abril, que é agora há pouquinho, e meio de maio, é o primeiro pico, provavelmente de 2 picos, se não mais. Né? Então a gente está começando, a gente não está terminando. Né? Mas a exaustão das pessoas, a ambiguidade, né, da informação que vem do próprio governo, vai fazendo com que esse esforço hercúleo de cuidado consigo e cuidado com o outro vá cedendo. Eu vou deixando de aguentar. Nos pesos e medidas, o meu cansaço está maior. Vai ver que eu já tive, vai ver que em mim não vai pegar tão forte, vai ver que, né, já relaxou. O meio de São Paulo não está mais morrendo tanta gente, agora é mais periferia, agora o resto. São Paulo era metade das mortes, agora é 1/3 das mortes. Tem gente achando que em São Paulo já acalmou, e não. Né? Isso é muito, muito perigoso. Né? E o efeito disso, na verdade, é porque permanecer em isolamento é anti-intuitivo no momento. Por que anti-intuitivo? Porque não é para muitos de nós que chegou perto. Nós tivemos colegas professores contaminados se recuperando, né? Alguns de vocês certamente tiveram parentes morrendo, adoecidos, mas para uma grande massa de pessoas não chegou perto. Não chegou perto do adoecimento e, sobretudo, a morte. Se não chega perto, eu não consigo sentir. É humano, não é nem egoísmo, é autorreferência. Se não encostou em mim, na minha identidade, do meu ego, eu não consigo sentir. É uma notícia vaga, não sei quantas pessoas na Amazônia. É uma notícia vaga, não sei quantas pessoas na periferia. Né? É algo intangível. Né? E então, se as pessoas começam a relaxar, porque perto de si não havia chegado ainda, a nossa comunidade da SPM, acabou de tomar um gigantesco tapa na cara, um enorme soco no estômago, porque justamente uma pessoa da nossa comunidade, uma aluna, né, querida da nossa comunidade, com 22 anos de idade, acaba de morrer de ontem para hoje. Né? Então, para quem vinha achando que está na hora de relaxar, que não é tão sério assim, que eu já estou cansado, a gente entende o cansaço, a gente entende o dono da loja que está quebrando. É claro que todo mundo entende essas dinâmicas, né? Mas nós entendemos também que não é que esse procedimento psicológico de relaxamento, né, está muito precoce. Agora é que vai ficar feio. Né? Então, essa distensão, né, a gente entende todas as pressões de exaustão e as pressões econômicas, que fazem sentido também nessa complexa equação. Né? Mas a gente precisa entender que, né, não passou. Está, né, longe de passar. A gente ainda vai precisar se sustentar nesse meio que nós estamos fazendo aqui por bastante tempo, né, pelo bem, pela segurança, pela saúde mental, inclusive, de todos nós. Tá? Essa foi a minha primeira meia hora. Eu acho que agora, o Cris, acho que beleza aqui, né? Passo a bola para você, se vê as questões. Você está sendo... Já voltei. Tem um monte de pergunta, uma melhor que a outra aqui. O duro eu achar aqui. Teve uma pergunta aqui dizendo sobre a questão de gênero, né? Se isso afeta diferentemente homens e mulheres. Porque homens não têm tanto assunto com amigos. Não, o assunto é sair para jogar futebol, tomar uma. Eu acho essa colocação extremamente machista. Né? Vocês não acabam de ver que tem aqui na frente de vocês um homem que não para de falar um instante, né? E para quem não falta assunto em geral. Não, eu acho que é claro que sempre pega gênero e pega faixa etária. Se vocês perceberem em São Paulo, é uma coisa muito curiosa em São Paulo sobre comportamento, que as mortes permanecem sendo, é claro, assim, predominantemente acima dos 60 anos de idade, dos 70, isso é verdade, mas vocês devem estar acompanhando que os índices de contaminação atingem sobretudo 30 a 40 anos, porque esse é um público que está saindo mais de casa. Né? E tá se expondo mais. Né? Se você considerar que a força de trabalho feminina, né, ela vai mais a casa, aí a Cris me orienta melhor do que a mim, mas se estiver ligada mais a serviços, né, ao serviço do trabalho doméstico, ao serviço do cabeleireiro, ao serviço, quem estiver mais ligado a serviço está mais exposto.
E aí talvez sim, se houver uma variável de gênero nos trabalhos fundamentais que estão sendo mantidos, possivelmente sim há uma variável de gênero, né? Eu não tenho esse dado, eu não sei se a Cristina tem, né? Se está atingindo mais homens ou mulheres, ou se é uma exposição maior de homens e mulheres, né? Com relação à solidão, aí realmente eu discordo, quer dizer, não existe, esquece, não existe natureza masculina, não existe natureza feminina, é uma bobagem gigantesca, né? A gente é bicho de cultura, a gente é relacional, e nem que eu seja uma exceção à regra, vocês estão vendo um que não para de falar, né? E não fala de futebol em absoluto, né? Mas é um mito, né, de que os homens têm uma necessidade espacial diferente das mulheres. É culturalmente construído, mas, enfim... Construído, né? Mas nós temos vendo justamente essas invenções, quer dizer, quando tem um casal na casa, qualquer gênero que compõe esse casal, aliás, né? Tá todo mundo obrigado a dividir cuidados da casa e de filho de um jeito muito dramático. E até onde eu estou vendo, está havendo sim essa divisão de tarefas. Para quem nunca fazia, como os filhos da gente. Eu tenho uma tarefinha, uma listinha de tarefas da minha filha, ela também passa aspirador, ela também lava a louça dela. Eu imagino que sim, que deve haver uma variável de gênero, mas eu não me sinto qualificado agora para responder. Tá. E o Marcos está falando, assim, olha, falando em Dostoiévski, você concorda que a quarentena reforçou a lição de Karamazov? Preferimos as gaiolas aos voos? A liberdade parece dar medo, a rotina bem estabelecida era um orgulho de muitos e a nova dinâmica amedronta muitos. Podemos observar isso atualmente? Então, bom, mais intelectualizado para nós de humanas, ok, né? Quer dizer, vocês devem ter acompanhado, talvez o Marcos, pelo que falou, talvez tenha acompanhado também, né, que fez a pergunta. Houve desde o começo uma discussão muito grande, desde a Europa, né, chegando aqui agora, sobre se o confinamento, afinal de contas, não era uma nova modalidade do panóptico do Foucault. Quer dizer, um procedimento de monitoramento. Agora, nós todos aceitamos ser mais monitorados, nossa movimentação de trânsito, geolocalização, para saber qual é o grau de realmente de isolamento social da cidade. A gente passa, então, nossa aula do Zoom ela é sempre filmada, o que alimenta loucamente a nossa paranoia, né? Mas, em todo caso, há uma discussão muito séria no mundo, e começou na Itália, justamente essa discussão, dizendo tudo isso, afinal de contas, disfarça um interesse estatal e social de controle maior sobre os indivíduos. E houve gente falando a sério na Itália, vai para a rua, não se deixe ser controlado. Em choque, obviamente, com esse risco real, né, da doença. Mas uma das dimensões que está acontecendo, sim, se nossa vida é mais digitalizada, ela é mais virtual, ela sim é mais monitorada. Né? E alguns de nós nos sentimos muito confortáveis em sermos monitorados, alguns de nós protestamos loucamente. Então, o confinamento cabe sim melhor para quem prefere estar na prisão. Né? Para quem prefere se sentir pagiado. Né? A gente está mal de pagiamento porque a gente não tem um governo consistente. Né? Se você está na Alemanha, ouve a Angela Merkel falando tenham disciplina, né? Calem a boca e tenham disciplina. Nessa hora, isso é uma palavra de organização, né, que pode te dar uma referência. A gente está muito longe de ter isso. Então, quem no Brasil quiser ter uma figura paterna está em apuros no momento, né? Em grandes apuros. Mesmo assim, é verdade, tem gente que prefere ser pagiada, né? Que fica no rebanho, que fica dentro do quadrado, que fica dentro da ordem. E tem gente hoje confundindo liberdade com correr risco. Né? Então, não aceito ser monitorado, eu vou sair, eu não quero nem saber. E, obviamente, cruza duas éticas. Uma ética do cuidado de si e cuidado do outro, com uma ética de uma liberdade que pode expor essa pessoa, obviamente, a um risco grande. A questão boa relativa ao Marcos ainda é como é que vai ser essa saída. Né? Como é que nós sairemos, com que grau de liberdade, autonomia ou de expectativa de monitoramento e pageamento a gente vai sair dessa confusão. Ô, Pedro... Eu ia fazer uma pergunta de uma pessoa, que é a Marina, mas eu vou pular, porque tem uma outra que é relacionada com o que você acabou de falar, que é da Daniele. Que ela fala assim, a gente tem tendência de acreditar que este evento vai mudar drasticamente nossas relações e nossas atividades no geral. Mas, de fato, será que isso vai acontecer? Não seriam essas mudanças mais profundas e lentas? E a nossa raiz brasileira vai fazer voltar à condição primeira de convivência, contato social? Vou te dar a minha melhor resposta, que é não sei. A minha segunda resposta é a seguinte, né? Nós não sabemos porque a gente não está lá. Quer dizer, qualquer futurismo está sempre fadado. Pegue qualquer filme futurista, ele está sempre
fiasco, né? Nunca rola. Então não dá para fazer previsão. Mas nós sabemos que nós já sabemos que gerações que passaram por guerras se transformaram, né? A relação para com o consumo, a relação para com as pessoas. Você falou de raiz brasileira, uma palavra muito bacana. Na hora que a coisa aperta, né? Adeus Bitcoin, eu quero ouro embaixo da cama, né? Eu quero consistência, eu quero raiz, né? Então, de alguma forma, uma situação dramática de risco de morte dessa pode marcar essa geração. Pode, nós não sabemos. Pode marcar de um jeito muito fundo, como nossos avós que passaram por guerra, seus bisavós, vocês são mais novos, né? Nossos avós, nossos pais que passaram por guerra, né? E mudaram profundamente sua relação de prioridade. O que é vínculo importante, o que é prioridade mesmo, o que é valor mesmo, né? Onde é que eu invisto o meu dinheiro, se é que eu tenho dinheiro, né? Muda muito isso, né? Isso mudou gerações inteiras. Como nós reagiremos, nós não sabemos. O que nós psicologicamente sabemos? O ego, o eu da gente, é um bichinho muito conservador. Ele adora não mudar. Então, muita gente certamente vai tentar voltar à vida de antes, né? Mas uma paciente me perguntava, uma paciente de 20 e poucos anos de idade, frequentadora de balada, como é que vai ser a balada, digamos, em setembro, que seja setembro? Como é que vai ser a balada? A competição de quem beijou mais vai ser igual em setembro? A aglomeração, né, da balada e a beijação vai ser igual? Né? Eu sou de uma geração que pegou a explosão da AIDS em 85, eu tinha 19 aninhos, né? E aí justamente houve uma transformação muito grande na liberdade sexual que a gente exercia pouco antes, né? E passou a ter a partir dali, né? Então a gente pode imaginar que não será, a transformação não será homogênea, nunca é homogênea. Né? Pessoas diferentes estão sendo impactadas de formas diferentes. A gente pode imaginar que sim, nós tenhamos uma marca como as gerações que passaram por guerra. Nós quase esperamos por isso, ou seja, que faça diferença, que tudo isso a gente tenha aprendido alguma coisa. Que a gente não finja que não aconteceu nada até a próxima pandemia, né? Que nós tenhamos aprendido alguma coisa sobre quem é quem nos vínculos sociais, o que é consistente ou não na economia, o quanto dá para confiar. Aí é para a Cristina, dá para confiar em insumo chinês e não produzir aqui, né? Acho que a produtividade no mundo deve mudar muito. O grau de interdependência não é mais tão folgado quanto no auge da globalização há 20 anos. A gente não tem uma pecinha do ventilador que faz o desgraçado não funcionar. E sem essa pecinha não tem ventilador. Então dá para depender tanto da rede global, devem haver mudanças nessa área, né? A dimensão realmente, eu detesto o futurismo, né? Como vai ser a vida pós-Covid? Eu detesto isso, mas nós sabemos que é uma pancada e nós devemos esperar que essa pancada nos transforme em algo melhor, mais maduro, mais inteligente, mais preparado para uma próxima. Pedro, eu queria voltar para a pergunta da Marina, Sim. porque, de certa forma, é minha também. Ela fala, pensando nas crises que desencadeiam mais no isolamento, como as de ansiedade e pânico, quais seriam suas dicas para poder amenizá-la? O que eu percebo é que esse isolamento ele faz aflorar distúrbios, né, patologias, e a gente percebe que as primeiras semanas foram mais tranquilas, mas passado uma semana, duas, o impacto está sendo maior. O que pode dizer para essas pessoas? Né? O que pode ser feito para amenizar essa situação? Então, quer dizer, que a gente tem dito, na verdade, desde o começo, até mencionei, mas eu retomo, né? Tem duas frentes que a gente pode cuidar. Uma frente é externa, eu chamei agora um pouco de exoesqueleto, e uma outra ponte, uma outra dimensão é interna, né? Qual é a dimensão externa? Né? A manutenção, isso é muito importante, de uma rotina. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante. Então, a hora que você acorda, que você se alimenta, fazer alguma atividade física. Às vezes eu só posso descer com a minha filha de 10 anos no parquinho, bater bola com ela 15 minutos e subir pela escada até o 11º andar. É o que a gente está fazendo, né? Ou jogar Just Dance no Xbox, né? Alguma coisa assim, né? Mas assim, alguma atividade física num horário regular, manter alguma alimentação regular. O exoesqueleto, né, é isso, é uma coisa externa a mim que me estrutura. Os horários de aula, manter cursos, né, na medida do possível, você mantém a economia girando, é bom, né? E você também mantém esse exoesqueleto. O exo é muito importante. O endoesqueleto, ele é feito de relações.
E aí, então, é uma hora muito interessante, muito importante de entrar em contato, ainda que virtual, né, com as pessoas mais importantes da sua vida. Que talvez não sejam as pessoas com quem você convive no dia a dia, não sejam seus colegas. Mas, de verdade, eu já falei sobre isso, mas vale bem a pena. Em que você pensou? Aquele amigo, aquele primo, quem lembrou de você? Talvez não seja a pessoa que você estava todo dia tomando café na faculdade. Né? Então, o exoesqueleto é a rotina, o endo é a introspecção, é a reflexão. Né? Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas é claro, pessoas estão mantendo suas análises e as análises estão muito quentes, está acontecendo muita coisa, né? Mas é claro que nem todo mundo tem isso acessível financeiramente ou como desejo, tudo bem. Né? Mas assim você pode fazer a sua revisão de fotos históricas, você pode ligar para aquele parente, você pode manter sua avó bem, né, falando com ela todo dia, coisa que você não fazia antes. Então, tem dois caminhos sempre. Um caminho introspectivo, é claro que para mim ele é o mais importante, esse é o meu trabalho, essa é a minha vida, né? Mas nunca desprezem o exo, né? A rotina e estrutura. Sem uma rotina, as pessoas vão virando geleia, elas vão dissolvendo, como no espírito do Machado de Assis. Então, rotina fora e reflexão dentro, contato com vínculos afetivos importantes. Né? Cuide de alguém, deixa de você ser o centro. Vai cuidar da vovó, vai ligar para ela, vai cuidar de outra pessoa, tira você do centro disso. Isso também é uma estratégia razoável, possível, né, de você sair da sua dor individual. Olha, eu acho que eu estou sincronizada com esse grupo aqui, porque está aparecendo umas perguntas em relação a algumas reflexões minhas. A Heloísa fez uma pergunta boa e eu vou completar. Minha questão tem cerne na transformação social. Como trazer evolução? Como gerar altruísmo e ou cooperação se humanamente só conseguimos nos transformar se nos toca na identidade? Como criar um novo mundo se as visões são inúmeras e as consciências de si bem pobres em termos de coletivos? E eu queria completar um pouco com isso, Pedro, o seguinte, você tem a mesma idade que eu, nós vivemos uma crise na década de 80 em que o movimento foi se defender, né? Defender o seu e não olhar para o outro. Então, as pessoas iam morar na rua, você fechava a porta, porque o jeito de sobreviver era se isolar, né? Essa tem despertado ações de altruísmo e de solidariedade muito maiores, porque me parece que o sentido dessa crise e da sobrevivência diferente. Então, eu colocaria um pouco essa perspectiva, né, da questão da sobrevivência na pergunta da Heloísa. Se isso é um motor para gerar altruísmo, mesmo em baixa consciências. Então, claro que o humano primário, quer dizer, de novo, o humano primariamente, ele é autorreferente. A gente só sente o que a gente sente. Né? Isso não é egoísmo, isso não é sacanagem, isso não é nada de... Isso é, eu só sinto o que eu sinto. É uma aquisição humana muito lenta ao longo da infância, 3 para 5, 6 anos de idade, entender que do outro lado também tem alguém que pode estar sentindo como eu. Né? A princípio, o mundo sou eu, depois o mundo é para mim, o mundo não sou eu, mas eu acho que ele gira em torno de mim, né? E demora muito para entender que o mundo não é eu, que a outra pessoa, como o nome diz, é outra pessoa, e se dói em mim, pode ser que doa nela também. Isso demora muito como aquisição psicológica, para muitas pessoas nunca é atingido em idade nenhuma, né? Essa noção de que a outra pessoa realmente é outra pessoa, não é alguém em relação, em função de mim. Né? E o que é que faz essa noção da outra pessoa? Esse que é o nosso drama social hoje, é uma mediação. Para eu sair de mim, para eu sair do imediatismo da minha sobrevivência, para eu sair do imediatismo do meu interesse, eu preciso de uma mediação social, eu preciso de um medo em comum, à la Thomas Hobbes, eu preciso ter medos em comum, objetos e finalidades em comum. Né? E a gente tem assistido, então, primeiro, felizmente, sobretudo no começo do isolamento, essa noção social, né? Como eu falei agora há pouco, de que eu não saio de casa, em parte por mim, mas em maior parte para eu não ser um vetor de contaminação. Isso foi muito bonito, isso vai na linha do que a Cristina e a pergunta disseram, né? A criação dessa mediação social. Né? Nós precisamos de um meio simbólico que intermedie as relações. Esse meio simbólico, preferencialmente, seria, é claro, um governo.
né? Ou uma ONU, né? Uma OMS, uma instituição que representasse para todos nós um mediador simbólico que a gente confia, se relaciona e intermedia, né? A OMS até funciona assim, né? Mas nós vivemos hoje um drama social terrível, né? Porque a condução, né, justamente do governo, da ideologia dele, não é nem só do pessoalismo da figura que ocupa o cargo, mas a própria ideologia hiperliberal é um pouco pegue cada um que cuide de si, né? É de uma forma selvagem, né? Esse cuidar de si e quem for fraco que morra, né? É praticamente isso que a gente ouve eventualmente, né? Então nós temos um drama social que é uma tentativa de muita gente socialmente criar essa consciência coletiva de cuidado de si, cuidado do outro, versus brigando contra a gente, as pessoas em torno, ou o ambiente simbólico em torno, que deveria sustentar isso, dizendo o contrário, né? Então eu tenho visto gente dizendo, pô, estou fechado aqui há 30 dias, eu olho pela janela, está todo mundo passeando, eu sou otário. Né? Então, quando eu faço o pacto social e coletivo, mas eu sinto que eu estou fazendo isso sozinho, isso vai me enfraquecendo naturalmente. Né? Então, nós temos uma necessidade, como nós fazemos aqui em aula, como nós fazemos nas contatos da gente, de fortalecer nessa nossa micropolítica, já que a macro não está ajudando grande coisa, pelo contrário, na micro a gente precisa criar essa condição, né, de nos remetermos a alguma instância simbólica. Eu saio de mim para cuidar do outro se eu tiver uma intermediação. O Rob chama de contato social. Né? A psicanálise chama de laço simbólico, mas tem que haver uma intermediação. Né? O que pode juntar a gente é um medo em comum, é uma causa em comum. E é claro que a pandemia pode ser algo que mobilize todo mundo numa direção só. Só que a gente não conta com uma centralização disso hoje. Pedro, quando você fala de universo simbólico, eu penso nas relações de consumo, né? E, enfim, muito do que a gente consome é para mostrar uma identidade que agora você não mostra da mesma forma, né? A gente não convive pessoalmente. Enfim, eu imagina, né? Eu sei que você não gosta de exercícios futuristas, mas eu estava fazendo essa reflexão hoje, que a volta à vida que nós conhecíamos, né? Que é uma vida de contato físico presencial, pode desencadear um boom de consumo, Primeiro, a questão da identidade, que é uma coisa muito curiosa. A gente tem usado muito, você também, tenho certeza, não sei se todo mundo que está aqui participando usa regularmente o Zoom. Mas, na realidade, o Zoom é impressionante, porque eu tenho um fundo e ele me comunica muito. Né? Eu vejo o aluno de pijaminha na cama dele, todo descabelado. Né? Vocês veem aqui a minha sala, o meu piano, a garrafa de licor, alguma da bagunça eu escondi um pouquinho. Né? Eu vejo o estante da Cris, eu vejo o quadro de uma pessoa ou de outra. A gente continua assim, se comunicando. Né? Meus óculos, meu cabelo, minha roupa. Passei perfume para falar aqui com vocês hoje, né? Naturalmente. A gente continua trocando simbolicamente. Então, veja só, é claro que há âmbitos de consumo, restaurante e tal, que estão dançando, mas quanto consumo online, Cris, mudou de identidade, né? Mas quanto o consumo aumentou, quanto de venda por internet está aumentando, o consumo de outras coisas. Eu comprei máquinas de pão, né? E sei lá, né? Eu acho que na verdade o consumo é claro que ele está relativamente retraído, mas ele não parou porque a venda online tem funcionado muito intensamente. Né? Então mudou um pouco de foco. O que eu acho talvez que mude, eu não sei se vai ter tanto porque como o afrouxamento vai ser lento, eu acho que não vai, acho, na mesma linha do futurismo, que não vai haver um estilingue no restaurante, na balada e na viagem. Vai levar um tempo para eu confiar de novo em entrar em um avião. Embora eu deseje loucamente voltar a viajar. Vai levar um tempo para eu entrar em um restaurante fechado. Então, possivelmente, eu estou chutando com você, fantasiando com você, né? Acho que houve um deslocamento de um tipo de consumo para outro. Nós continuamos consumindo identidade, sim, senhora, né? O meu fundo, o meu computador, meu equipamento, meu fone, mas de uma outra maneira vai refluir. Mas eu acho que não vai ser estilingue, porque uma parte grande desse consumo, por exemplo, né, o restaurante, o cinema, o mega... Eu tenho ingresso para o show do Kiss, né, que era para maio, agora foi para novembro, no Allianz Parque. Eu estou pensando se em novembro já vai dar para ver show dos velhinhos, né, se vamos estar todos vivos, nós e eles, né, até novembro. Mas será que em novembro vai dar para ver show do Kiss no Allianz Parque? Né? Voltar para a Sala São Paulo daqui a um mês, né, que a gente adoraria, eu e você. Né? Então eu acho que não vai ter um estilingue, acho.
né? Eu acho que você vai ter um remodelamento, um refluxo lento, né? Mas acho que transformou-se o consumo. Eu acho, esse consumidor, só esse, eu vou gastar muito menos dinheiro comendo fora do que eu gastava. Porque eu aprendi a cozinhar, simplesmente. Né? Então, de novo, sem dar para saber, estilingue, acho que não. Porque a volta vai ser cuidadosa. Acho. Olha, a Daniele tem uma pergunta aqui. Como entender os atuais movimentos de questionamento das autoridades legitimadas a falar, colaborar, legitimadas pelo voto, né? Eu entendo que legitimadas eleitas. Daniele, se eu estiver errada, você me corrige aqui. A fazer ou colaborar a respeito do coronavírus, ou mesmo de modo global em outras esferas de discussão. O que o senhor tem percebido de seus pacientes sobre esse tensionamento? Então, o tensionamento que eu estou entendendo, Pedro, é o questionamento dessas autoridades na hora de falar a respeito do coronavírus. Na verdade, ela estava pensando nas autoridades científicas, especialistas mesmo. Porque aqui é diferente, né? Quer dizer, as autoridades do executivo, cada dia falam uma coisa, fica um pouco difícil saber qual dia que você vai segui-lo, né? O dia que ele falou de improviso e o que ele pensa, ou o dia que deram um textinho para ele ler, tropeçando na leitura. Então fica difícil saber em qual dia, porque então, de novo, só para voltar nisso, esta inconsistência da autoridade legítima eleita, ela é avassaladora socialmente, ela é destruidora socialmente, né? Ela é péssima, né? Talvez seja, de novo, pior do que errar, né, é ser ambíguo nessa hora, né? Não ter uma liderança consistente, né? As lideranças científicas têm se mostrado razoavelmente consistentes, quer dizer, a OMS virou esse norte para cada um de nós, né? E mesmo pessoas super interesseiras politicamente, como o nosso governador, por exemplo, né, têm seguido a princípio uma orientação da OMS. Então, aparentemente, a orientação científica tem aparecido como um critério menos volúvel, menos volátil, né? É claro que em nome da ciência fala-se muita bobagem, mas a princípio há uma orientação internacional que daí, digamos que como uma boa parte da comunidade internacional está seguindo, isso legitima. Então tem alguém pensando isso, a OMS, tem procedimentos sendo testados em alguns países e não outros, isso vai legitimando certos procedimentos, como tem sido o isolamento social. Então o cara da saúde de São Paulo, esqueci o nome dele agora, que já acabou de ter o Covid ele mesmo, né? Fala algo coerente e a gente consiste nisso. Quando começam a falar coisas que não combinam com essa consistência mundial, essas a gente suspeita. A não ser que a gente seja fanático, eleitor do cara, né? Aí, senão fica muito difícil. Mas assim, a ciência tem sido sim evocada em nome de uma consistência, quer de pesquisa, quer de estatística, quer de procedimentos variados que cada país está fazendo, que viraram experimentos. Como a Nova Zelândia está lidando, como a Alemanha está lidando, como Itália e Espanha lidaram, como Estados Unidos lidou, como o Brasil está lidando, como São Paulo lida, pode orientar como Roraima vai fazer. Então, aqui a ciência entra mesmo, e as condições de saúde entram mesmo, né, como uma referência simbólica que orienta a gente de uma forma que os poderes executivos não têm podido fazer. Não sei se responde. Acho que, não sei, Daniel respondeu? Estamos numa crise ética? Ou nos atualizamos ou perecemos? Sim. Não estamos na crise ética e, de novo, a coisa bonita é a evocação, para quem, de novo, já mencionei o Foucault agora há pouco do Panopticon, né? Os últimos trabalhos do Foucault falam de uma coisa muito linda nos anos 70, que é a ética do cuidado, né? O cuidado de si, o cuidado do outro. A gente está sendo convocado para um cuidado que não é produtivo, que não é mercantil, que não é objetificante, é um cuidado mesmo com a outra pessoa, com a solidão dela, com o risco que ela corre. Então, há uma convocação belíssima, né, para uma ética de cuidado, né, que entra em concorrência, é claro, com uma ética do autointeresse, do meu interesse individual, né? De novo, se eu fosse dono de uma loja, se eu fosse dono de um varejo de rua, eu não sei se eu estaria falando o que eu estou falando, eu estou sendo sincero nisso também, né? O grau de ameaça que eu sinto na minha existência e na minha subsistência e das minhas filhas hoje, né, é X, né? E aí isso me coloca numa certa condição de pregar também essa ética, mas sim embate ético, né? A gente está sendo colocado à prova como talvez como comunidade a gente nunca tenha sido.
E, para minha feliz surpresa, em uma medida grande, né, esse isolamento social tem reforçado a ideia de que nós somos, sim, capazes de cuidar um do outro, cuidar da gente. Isso é bonito, isso é muito precioso. Eu acho que essa situação de anormalidade vai deixar também alguns traumas, né, futuros, porque foi muito inesperado, né, Pedro? Muito sem paralelo para a gente poder avaliar também. E isso cria uma insegurança, né? Eu imagino que tem uma condição traumática nesse elemento, mas eu queria te perguntar sobre isso. Então, quer dizer, eu até comecei por ali, quer dizer, o ineditismo e a intensidade é o que caracteriza inicialmente o trauma, é a ausência de recursos para responder aquilo que nunca foi vivido antes, né? Trauma não é acontecimento, não tem acontecimento traumático. O que é desculpem, é a impossibilidade, é a falta de recurso para reagir, é não ter resposta. Né? Trauma não é ter corrupção, trauma é não acontecer nada com corrupto. Né? Trauma não é falar-se absurdos, é falar absurdo e continuar no cargo. Trauma é ausência de consequência. Né? Então, o que está em jogo agora, diante deste acontecimento brutal, com gigantesco potencial traumático, é que recursos nós teremos coletiva e individualmente para responder a isso. Para responder a isso numa dimensão de ética de cuidado, justamente, de sobrevivência de todos, de cuidado de todos. Eu lembro de um primeiro painel que eu vi, Cris, você promoveu há um mês nessa altura, onde o Leonardo Trevisan falava cuidar das vidas, cuidar dos empregos, preservar vidas e empregos. Sensacional. Né? Ele falou um monte de coisa boa, mas ele sintetizou de um jeito dramático, o que não é um conflito economia com saúde, é a missão ética e social da gente, preservar vidas, preservar empregos. Né? Isso é um trabalho ético sensacional e se nós formos capazes de fazer isso, não terá sido trauma. Se a gente fingir que não aconteceu nada, se a gente se desorganizar em saques na rua, né, aí terá sido traumático. O trauma a gente só vai saber depois, no pós-Covid. Pedro, tem mais 2 perguntas, 3. E aí a gente já vai caminhar para o fechamento. Eu vou pedir para os meus alunos, que eu tenho alunos aqui, que fechando esse painel de debate, vocês continuem, porque eu preciso conversar com vocês sobre as nossas aulas, enfim. E tem uma pergunta que é, trazendo um outro tema, o que você tem percebido nos seus pacientes a respeito de terapia online? Como está sendo a adesão à terapia online? Isso é uma das perguntas. Tá, ok. Muito interessante, quer dizer, eu nunca havia feito. Eu só havia feito sessões online para pacientes que estão há muito tempo e aí estavam fora do país, tinha uma situação de crise, algo muito excepcional. Isso se colocou agora como uma imposição, na realidade. Né? Na primeira semana, um mês atrás, né, há 5 semanas, eu deixei opcional. Na semana seguinte, eu não queria mais, eu não podia mais, como cuidado também. Né? Eu estou no Conjunto Nacional, um lugar de grande circulação, mesmo que o paciente fique distante de mim, é uma exposição grande para todos. Né? Então, basicamente, para minha surpresa, a adesão é muito grande e boa. E as sessões são incrivelmente intensas, porque a gente está sendo muito mobilizado, justamente. Né? Então, tem semanas que, bom, não aconteceu nada, mas tem semanas de enormes revoluções internas, de reflexões muito profundas. E não sei se vocês repararam, o tempo passa diferente. 1h30 de aula parece 3 horas de aula. Né? A intensidade da presença é diferente, tem menos intervalo para chegar, ligar o computador, ligar o vídeo do YouTube. Já está tudo no YouTube aqui, eu já abri antes da aula, está tudo facinho. Na sessão também, ela tem uma intensidade incrível. Eu tenho analisandos muito interessantes que querem falar cara a cara comigo, alguns deitam, né, num sofá e deixam de lado, fazem um divã em casa de alguma forma, alguns fazem na própria cama. Né? E tudo isso também é comunicação, tudo isso também é relação e sentido. Então, para minha grande surpresa mesmo, né, eu não havia feito isso antes, eu precisei fazer como provisório e basicamente todo mundo que eu vinha atendendo permanece, não saiu ninguém até aqui. Né? Então, parece que a terapia também se tornou aquela hora semanal, um momento de ancoramento, um momento de sentido, um momento de dar sentido ao que tem acontecido. Não quero fazer parecer propaganda simplesmente, né, disso, mas, de fato, ganhou uma relevância diferente dentro dessa experiência nova, um momento de conexão com uma experiência anterior, né, ao seu terapeuta, onde você pode, então, refletir sobre o que acontece dramaticamente nessa hora.
Acho que nós vamos ter que falar sobre isso em relação à educação também, porque eu também achei uma mudança comportamental interessantíssima. Mas olha, sim. A Daniele está perguntando, se você permite questionar, ela tem visto movimentos sistemáticos de refutação, inclusive sem base científica, mas mais por alinhamento político e ideológico. Esse negacionismo debochado me mostra um tensionamento, um confronto que não pode ser ignorado, assim como essas pessoas que o levantam. Como ter equilíbrio mental para lidar com esse grupo de indivíduos tão particular e numerosos ao mesmo tempo? E ela ri ao final. Vamos rir, né? Então, bom, agora também vai como posição, sendo eu psicanalista, deixa eu te dizer que todo mundo tem desejo e interesse. Não existe posição neutra, não existe objetividade, nem na tal da ciência. A gente bota ficha demais na ciência, a ciência também é feita de interesses, ok? Não existe, para um psicanalista, objetividade, esquece, né? Mente racional, esquece. Nós somos gente, e gente é movida por desejo e interesse. Nós temos graus de racionalização e de compartilhamento e de pareamento que vão dando consistência, confiabilidade para nossas ideias. Mas todos somos ideológicos. Não é ideológico só quem pensa diferente de mim, né? Nós também somos, nós também temos lentes de leitura, né? É claro que eu posso fazer um grupo fechado na internet que fala só consigo, né? E fechar um grupinho psicótico que se isola de uma comunidade internacional. Então nós temos pessoas que estamos conversando com uma comunidade médica e internacional, a gente está falando mais com o seu próprio umbigo, ok? Né? Mas ambos somos ideológicos. Todo mundo não tem um discurso ideológico contra um objetivo, isso é uma pretensão enorme, né? O outro distorce, eu sou objetivo, eu sou científico. Não bote um pingo de ciência nisso, né? Não tem. Nós não somos capazes de ultrapassar totalmente nossa subjetividade. Né? Como é que a gente lida com gente diferente? Chama democracia. Democracia é dar voz a gente idiota, a gente que eu discordo, que eu repudio, que eu preferia não ter como amigo. Assim que eu isolo esse cara do meu grupo de WhatsApp, ou eu saio, eu estou dizendo que eu não sou democrata, eu sou intolerante. Democracia é a melhor e mais difícil coisa do mundo, é conviver com diferença. Né? Não tem coisa melhor e mais difícil do mundo. Democracia eu chamo o cara do partido oposto para ouvir o que ele tem a dizer. Eu não desqualifico de antemão. Né? Eu aprendi em 2018, eu sempre digo isso em aula, né? Aprendi em 2018 uma definição de democracia super legal. Democracia é quando eu ganho, quando o outro ganha, chama golpe. Né? Aprendemos em 2018 essa definição. Qualquer lado que ganhasse diria justo, se o outro ganhar, é golpe. Né? Então, como é que você faz? Você respira fundo e ouve e aprende. Não é tão pouca gente, 30% da população ainda apoia. 70% repudiar é fácil, mas 30%, ter centenas de pessoas nas ruas se contaminando, né? São centenas, não é tão pouca gente assim. Né? É o mesmo núcleo que tinha o PT, 25% e 30%. Não é diferente. Não é diferente. Perdi amigos pra caramba nessa. É mais parecido do que você pode imaginar o nível de adesão não reflexiva daquele grupo e desse grupo. Agora perdi amigos pra caramba dos dois lados, ótimo. Sou muito bom em perder amigos. Em todo caso, né? Não somos objetivos. Do outro lado tem gente, do lado de cá tem gente. A gente só vai sair dessa se todas as gentes conversarem e se ouvirem. Bom, nós temos aqui uma última pergunta, e aí a gente vai encerrar. É a pergunta da Bianca. Com o fechamento das escolas, os vestibulandos passaram a conviver com a incerteza de estudar ou não para um Enem que pode ou não acontecer. Assim como pais que nem sempre têm formação escolar passaram a ser responsáveis por acompanhar crianças no ensino. Como lidar com as ansiedades escolares quando a família não tem como dar suporte para manter a educação? Ou mesmo como dosar a necessidade de estudar em casa por uma prova que pode não acontecer sem provocar uma cobrança por produtividade entre os estudantes.
né? Então, imagina o grau de cobrança de todo mundo. Imagine as instituições de ensino. Imagina a faculdade onde eu dou aula, a SPM, a PUC, né? O que vai ser um vestibular de meio de ano. Imagina a dramaticidade disso, como se pode... O vestibular ia ser tipo, primeira, segunda semana de junho. Difícil imaginar que se aglomere numa sala hoje, né? Isso é muito dramático para os alunos que querem ingressar na faculdade, né? Para os alunos que querem prestar seu Enem, e dramatiquíssimo para as faculdades, que não, hoje devem estar... A crise até está rindo, imagina qual é o grau de desenvolvimento de ideias que isso esteja requerendo nesse momento. O risco que essas faculdades têm de quebrarem simplesmente por saída de alunos e por não ter vestibular. Né? Então, sim, é muito dramático e é claro, e aí realmente vai muito além da minha possibilidade de responder. O que eu posso te responder com relação ao ensino é a preocupação hoje não é de conteúdo. A preocupação hoje não é na educação infantil, na educação do adolescente, na educação do adulto. O centro não está no conteúdo. Nós não estamos ensinando teoria, nós estamos ensinando cidadania. Tá bom? Nós estamos ensinando a sobreviver junto. Nós estamos aprendendo a atravessar uma tormenta, a passar a arrebentação junto. É muito mais importante do que o conceito de complexo de Édipo, que é super importante. Né? Em todo caso, o mais importante de tudo é estar de mão dada. Então, filho, é o seguinte, vou sentar com você. Eu não entendo a matéria. A minha filha mais velha está no segundo colegial. Eu não entendo lufas da matéria que ela está tendo, de exatas, sobretudo. Mas eu posso estar com ela e aprender e tal. Aí, de novo, a ênfase não é a garantia dos conteúdos. Mais importante a garantia dos conteúdos é a garantia das vidas e dos laços. Né? E é nisso que a gente está trabalhando. Que o conteúdo seja dado enquanto isso, que bom. Que o programa, que o PEA seja cumprido, que bacana. Né? Mas não é esse o foco, na realidade. O foco é a sustentação dos laços. As questões práticas, quer dizer, o Enem está aí marcado, está adiado, vai ter. Coloca-se questões sobre eleição também, se vai ter ou não nesse ano, né? Se vai ser adiada nesse ano, ou se nem vai acontecer esse ano. Né? Tem muitas incertezas. E é claro que eu não sei responder a incerteza se vai ter Enem, como será um vestibular da ESPM ou de qualquer faculdade. É claro que eu não sei. O que eu sei é que o vínculo que a gente faz, pais para filhos, né, é atravessarmos juntos uma situação absolutamente excepcional, uma situação que é de guerra, que nós nunca vimos, e a prioridade é a gente atravessar. Os nossos filhos estão aprendendo, né, a lavar louça, né, a passar aspirador, a aguentar tédio, né? Aguentar a cara do pai há 5 semanas, porque não pode ver a mãe. Né? Então está aguentando a cara do pai há 5 semanas. O pai amado está meio chato nessa altura. A gente está aprendendo a atravessar junto, né, uma barra pesada. É esse o centro agora. Né? A parte prática, é claro que ela é primordial, eu não sou qualificado para responder, realmente eu não sei responder, né? Mas não coloque-se o foco no conteúdo, né? O foco está na relação. Talvez em qualquer aula o foco não esteja no conteúdo, esteja na relação, mas agora isso é mais evidente. A Cris falava outro dia para mim, numa conversa por telefone, olha a importância dos professores, está mais evidente do que nunca a importância que estamos sustentando, né, essa situação e não deixou de ter uma aula, basicamente, enquanto tudo isso está acontecendo. O foco é na sustentação do tecido social, a sustentação das relações, a sustentação da vida e da saúde mental. A gente está investindo nisso, isso é prioridade. E todo o resto vai ter que vir, todo o resto importante vai ter que vir a partir daí. Viramos tijolo, né, Pedro? Isso aí. Bom, eu queria agradecer você ter aceitado participar desse painel, queria agradecer a participação de todos vocês. Vocês têm a possibilidade de participar dos novos painéis que estão sendo oferecidos. Eu pus um link com 4 perguntas que vão me ajudar a melhorar a qualidade dos painéis. Se vocês puderem responder, eu agradeço muito. Aqueles que são meus alunos, eu vou pedir para ficar. Se alguém mais quiser ficar, fica à vontade também. Mas é só para fechar esse painel mesmo, mas eu vou aproveitar a sala do Zoom. Obrigada, viu, Pedro? Você também está convidado a ficar, se você quiser. Eu vou aproveitar para ver o bate-papo. Vi que tem bastante coisa. Então, para quem escreveu e não teve como a pergunta ser feita, eu vou olhar agora aqui no bate-papo também, evidentemente a gente entra em contato. Obrigado a todo mundo. Cuidem-se todos uns aos outros e um dos outros, tá bom? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Fica com Deus. Vou abrir o bate-papo agora, tá, Cris? Desculpa. Depois você não, me conta aqui no bate-papo.
Vamos lá. Eu queria... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. E as várias fontes davam como uma... Eu estou tirando, estou dando micro... Eu estou conseguindo, não? Vocês conseguem liberar o microfone de vocês? Sim, professora. Sim, sim. Sim, consegui.